Fala meu povo, como é que vocês estão? Pra quem não se lembra, na última janela eu fiz um vídeo sobre a minha opinião de jogadores aí que se beneficiariam de uma mudança de clubes. E não quer dizer necessariamente que esse jogador esteja jogando mal no atual clube, tá? Mas seriam nomes que talvez estejam estagnados ou em má fase, ou até se beneficiariam da mudança por conta de questões táticas. E tudo isso daqui é minha opinião, tá? Não quer dizer que realmente esses jogadores vão mudar de clube ou alguma coisa. É uma conversa que a gente vai ter e eu quero saber as suas opiniões também, beleza? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e bora agora ver 10 jogadores que se beneficiariam de uma mudança de times. Vou começar falando sobre ele, Gabriel Jesus, que chegou no Arsenal em 2022 com status de estrela para liderar o ataque, deixando o City para se mudar para o time de Mikel Arteta. Mas a verdade é que o brasileiro nunca conseguiu se firmar lá, principalmente por conta das constantes lesões. Nessa última temporada ele fez apenas 7 gols em 27 partidas, uma média extremamente baixa para um centroavante. Apesar do talento, talvez o melhor para ele seja buscar um clube com menos pressão, onde possa jogar com regularidade e reencontrar o seu bom futebol. Um time como, por exemplo, o Betis lá da Espanha, talvez um time aí de meio de tabela ali da Itália, uma Lazio, não sei, ele poderia parar lá, ou então até talvez voltar para o futebol brasileiro. E lembrando que o Gabriel Jesus vai ter mais concorrência ainda para essa próxima temporada, já que o Arsenal vai trazer um novo camisa 9. Já falei para vocês que os principais alvos são Chesco e também o Gyökeres. Então a vida para o Gabriel Jesus vai complicar mais ainda e eu sinceramente acho que ele se beneficiaria muito de uma mudança. Calma antes de gritar heresia. Gavi, eu sei que ele é um monstro no meio campo e ninguém tem dúvida disso, tá? Mas a lesão grave que ele teve nessa temporada o tirou da ação por muito tempo e o meio campo do Barça ficou cada vez mais concorrido, principalmente com a chegada de Hansi Flick, ele perdeu mais espaço ainda. Pensando no lado financeiro e técnico, talvez seja o momento ideal para o Barça vendê-lo, pois renderia uma boa grana e todo mundo sabe que a fase financeira do Barcelona não é lá aquelas coisas. Muito se fala em Gavi no Paris Saint-Germain, mas eu acho que lá ele enfrentaria uma concorrência parecida. Uma possível reconstrução do Manchester United poderia ser uma boa para o meio-campista, apesar do clube ter pego o apelido de cemitério de jogadores. O Manchester City também poderia ser um destino interessante para o Gavi, já que eles vêm aí trocando algumas peças do time, né? E talvez ele se beneficiaria muito de uma mudança, principalmente por conta da concorrência no meio-campo lá do Barça. Só para você ter uma noção, nessa última temporada, ele jogou apenas 1080 minutos lá na La Liga. E eu acho que o Barcelona ainda poderia render uma bela grana com o Gavi, tá? Quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Comenta aí. Bruno Fernandes é um dos poucos que ainda carrega o piano lá no Manchester. Em meio à bagunça administrativa do clube, ele segue sendo peça-chave do elenco de Ruben Amorim. Com 30 anos, talvez seja o momento ideal para buscar um time mais competitivo. PSG, Bayern de Munique ou até o Real Madrid poderia ser um belo destino. Mesmo jogando bem, é nítido que ele renderia muito mais em um ambiente mais organizado. Porém, né, eu acredito que o Bruno Fernandes não vai procurar nenhum novo clube e inclusive ele rejeitou uma proposta milionária que veio lá do Al Hilal. O cara realmente mostrou o seu amor pelos Diabos Vermelhos e tá confiante nessa reconstrução do clube com o técnico Ruben Amorim sendo um dos pilares do elenco. Vamos ver se realmente nessa temporada o Manchester vai conseguir mostrar um outro futebol. Endrick chegou no Real marcando seus golzinhos, mas também acabou perdendo seu espaço aos poucos. Com Xabi Alonso assumindo o comando, vamos ver se mudam as coisas para o Endrick e se ele vai ter mais minutos com o novo técnico. Se for para realmente jogar, Endrick deve continuar no elenco, mas se a perspectiva for continuar no banco de reservas, talvez um empréstimo seria o melhor caminho, ainda mais porque todo mundo sabe que o ataque do Real Madrid é muito concorrido. O Borussia Dortmund é um belo exemplo do futebol europeu de time que sabe lapidar jovens talentos. E eu nem preciso aqui citar vários exemplos para vocês, tá? Todo mundo já sabe do Borussia e como eles conseguem fazer isso muito bem. O
Endrick chama a atenção de times da Alemanha, também de times da Itália. O Leipzig, por exemplo, tá interessado, a Juventus, tem até interesse que vem da Premier League, como por exemplo o Chelsea, e vamos ver o que é que vai acontecer. Ele segue falando aí que seu desejo é continuar no Real Madrid, porém ele também deseja ir para a Copa do Mundo de 2026, e se continuar não tendo minutos, provavelmente ele vai ficar fora. É hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos, ou seja, se você for menor de idade, tem que pular essa parte, tá bom? Eu tô falando sobre a Blaze, que é uma plataforma de jogos online regularizada para atuar aqui no Brasil, e lembrando que a plataforma não deve ser utilizada de jeito nenhum por pessoas propensas ao vício ou ao mal-estar causado pelo jogo. Hoje eu quero jogar com vocês o Crash, e lembrando que aqui na plataforma, né, existem vários jogos, tá bom, galera? Nesse daqui a linha vermelha vai subindo e você tem que fazer a sua retirada antes dela crashar, porque senão tu perdeu tudo. Eu vou esperar ela subir mais um pouquinho, tá indo, coisa linda, continua. Eu ia falar vamos indo, ela me crashou em 2.72. Eu não tinha retirado, então eu perdi. Como minha banca me permite, eu irei mais uma vez, tá? Mas lembrando, não faça loucuras. Aqui é para jogar com responsabilidade. Sempre é utilizado dinheiro real. Tenha consciência de que você pode vencer, mas também pode perder, tá bom? Seja responsável. Continuou subindo a linha, beleza. Vou esperar só mais um pouquinho. Vai. Parei, galera. Já tá ótimo pra mim, tá bom? Eu quero te lembrar que pra você depositar na Blaze, o depósito mínimo é de R$20 e é via Pix. Pra você fazer a sua retirada, também você consegue fazer via Pix de forma bem rápida, de forma bem prática. E se você tiver qualquer problema com a plataforma, é só acessar o suporte no cantinho da tela e contar o que é que você precisa. O QR Code tá aparecendo na tela, é só você escanear ele que vai te levar direto ao site da Blaze. Darwin Núñez é a verdadeira montanha-russa, pois ele alterna entre momentos brilhantes com decisões questionáveis. Nessa última temporada com a camisa do Liverpool, ele marcou 7 gols em 47 jogos, o que gerou um sentimento de frustração. Com Arne Slot no comando, ele perdeu ainda mais espaço e agora talvez seja a hora de buscar um time que entenda melhor o seu estilo. Um time da Bundesliga aí, ou então até o Atlético de Madrid sob o comando de Simeone, poderiam ser bons para o Darwin Núñez. Lembrando que ele interessa a várias equipes, inclusive times da Arábia. Eu acho que já deu o tempo do Darwin Núñez lá na equipe do Liverpool, principalmente porque eles também querem trazer um novo camisa 9, e eu acho que a melhor coisa pra ele é ir embora. Eu sinceramente, eu acho que ele cairia muito bem com o Simeone lá no Atlético de Madrid. A temporada de Onana foi um verdadeiro sobe e desce, alternou entre grandes defesas com falhas grosseiras e terminou a temporada como um dos goleiros com mais erros que resultaram em gols. Apesar de uma leve recuperação no fim da temporada, a confiança nele ainda está bem abalada. Talvez seja a hora de recomeçar em outro cenário. Uma volta ao campeonato italiano, onde ele já brilhou, né, com a camisa da Internazionale, poderia ser muito bom para o André Onana, ou então um desafio em uma outra liga europeia sem ser a Premier League poderia ajudá-lo a limpar essa imagem de falhas, né, porque muita gente acaba associando o Onana à falha, porque ele já cometeu muitas falhas bizarras que resultaram em gols. Theo Hernandes é um dos melhores laterais esquerdos do mundo, mas o Milan parece ter estagnado o jogador. Com 27 anos e contrato até o ano que vem, agora talvez seja o momento ideal para ele mudar de ares. O seu valor de mercado gira em torno de 55 milhões e clubes como Bayern de Munique, Manchester City ou até o próprio Real Madrid poderiam se aproveitar do seu enorme potencial ofensivo, pois se Theo quiser evoluir e conquistar títulos importantes, é a hora de mudar de ares. Inclusive, né, até agora ele não renovou o seu contrato e pode realmente ser vendido até por um valor abaixo do mercado, principalmente porque a partir de janeiro ele já poderá assinar um pré-contrato. O Chelsea parece não saber o que fazer com o Andrei Santos e com vários outros jogadores do elenco. O brasileiro foi contratado por 12 milhões e meio de euros e infelizmente foi pouco aproveitado nos Blues e acabou saindo por empréstimo.
Lá no Strasbourg, ele teve um ótimo desempenho e foi destaque na França. Eu acredito sinceramente que se ele tiver espaço no Chelsea, vale a pena ficar, mas se for pra ficar no banco de reservas, seria melhor pro Andrei Santos ir embora, tá? E aí manter o ritmo de crescimento dele, principalmente visando uma Copa do Mundo do ano que vem. Eu acredito que ele se encaixaria muito bem em vários clubes, como por exemplo a Internazionale, o Borussia ou então o Newcastle. Luiz Henrique brilhou no Botafogo, conquistando Libertadores e Brasileirão e parecia pronto para um grande clube europeu, mas ele acabou indo para o Zenit, que nem disputa a Liga dos Campeões, e na minha opinião foi um erro. Obviamente ele tem qualidade para atuar na Premier League, La Liga, Bundesliga e outras ligas europeias. E lembrando que ele ainda é muito jovem. Se Luiz Henrique quiser ser lembrado pelo Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem, ele precisa ir embora da Rússia, tá, galera? Pensando aqui em um time que poderia ser muito bom para o Luiz Henrique, eu acredito que o Leverkusen poderia ser uma boa opção. Ou então a Atalanta, que pode perder o Matteo Retegui. Julián Álvares chegou muito bem na sua temporada pelo Atlético de Madrid, marcando 29 gols em 54 jogos, ou seja, teve um ótimo desempenho. Porém o time é sempre aquela mesma coisa, fica em terceiro lugar na La Liga, chega até as quartas da Champions e sinceramente eu acredito que ele poderia ser melhor aproveitado em um time mais competitivo, em um time que realmente ganhe títulos. Nesse quesito de competitividade por títulos, sair do City eu acho que foi um erro. Eu acho que ele pode buscar um clube que o coloque em evidência e que seja bem competitivo. Por exemplo, o Julián Álvares se encaixaria muito bem no ataque do Paris Saint-Germain, e vale a pena lembrar que ele é alvo de Joan Laporta para ser o sucessor de Lewandowski no Barcelona, e eu também acredito que ele cairia como uma luva liderando o ataque do Barça. Você concorda comigo ou você acha que o Álvares tem que ficar no Atlético de Madrid? Lembrando que eu tô falando a respeito da competitividade da briga por títulos, tá? Porque jogando mal, ele não está. E aí, você concorda com essa lista? Você concorda com os jogadores que eu falei aqui? E obviamente tem vários outros atletas que também se beneficiariam de uma mudança. E agora eu quero saber a tua opinião. Coloca nos comentários qual mais jogador deveria trocar de clubes nesta janela de transferências. Eu sou o Todd, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.